PowerPoint aí? Tá. Porque eu acho que eu não coloquei o tema, né? Mas o tema os irmãos viram aí, quem olhou no status aí do Instagram. Protesto. A gente escuta muito essa palavra, protesto, com relação às classes mais desfavorecidas, né? Que gostam de protestar. Hoje muitas pessoas foram às urnas e alguns dizem, foi o meu voto de protesto, né? E tal. Hoje aqui você vai ver o protesto de Deus. Que nada mais é, meus irmãos, do que a sentença. A palavra sentença que aparece aí, que também em outros livros de profetas, ela é traduzida como visão, mas que também implica um protesto de Deus. Deus protesta, meus irmãos. E aqui nós vamos começar, literalmente, a ver Deus protestando aqui. Nós tivemos no sermão passado o panorama do Deus que é soberano, justo e juiz. E esse Deus que é soberano, justo e juiz é um Deus que protesta. Protestou, protesta, vai continuar protestando e vai chegar o grande dia final de uma única vez mais, da qual ele vai protestar. E quando eu falo protestar, os irmãos nunca esqueçam. O atributo que eu quero que os irmãos associem ao protesto de Deus é a sua soberania, é o seu juízo, é o sua soberania, sua justiça, o seu juízo. E a sua soberania, a sua justiça, o seu juízo, em dois atributos, que eu quero dizer. Na verdade, esses não são os atributos. Os atributos são esses aqui que eu vou dizer agora, certo? Que faz parte do seu caráter. Que talvez o mais conhecido, mais famoso atributo de Deus é o amor, não é? Quando eu era moleque, na minha época de moleque na igreja, na EBD, a gente aprendia os corinhos, decorava. Aí tinha um que dizia assim, quem lembrar desse corinho, levanta a mão aí, tá? Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Super conhecido, né? Mas acredite. Acredite. Olhe para a sua Bíblia aí. Zelo, vingança e bondade são atributos de Deus, como o amor. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que se vinga. E junto a esse atributo de vingador, nada mais, nada menos do que a ira de Deus. Está aí, ó. Verso 2. Melhor dizendo, verso 3. Que vem na sequência de indignação. Tá? Então, quando os irmãos ouvirem a palavra protesto, lembre-se, Deus protesta com seus atributos de zelo, vingança e bondade. Bondade está lá no verso 7. O Senhor é bom. Mas perceba, assim como nós cantamos aqui, alguns cantaram comigo, pois Deus é amor, no verso 7 diz que Deus é bom. Mas no verso 2 diz que Deus é zeloso, é vingador, é cheio de ira. Tá no verso 2 também, cheio de ira. Então Deus é amor, Deus é bom, Deus é ira, Deus é zelo, Deus é vingador, vingança. É, pastor, tá aí. Tá não na tua Bíblia isso aí? Tá. O problema é que as pessoas não querem aceitar isso da parte de Deus. As pessoas querem olhar para Deus de baixo para cima, na nossa perspectiva. Meus irmãos, de onde vem a moralidade da humanidade? Vem de Deus. Essa é uma prova, vamos dizer assim, fora das Escrituras.
para a moralidade. Por que que você sente ira? Por que que você se sente bom e faz coisas boas? Por que que você se sente indignado? Por que que você protesta? De onde vem isso? Existe uma matriz. Deus. É tudo dele. Mas tudo nele, meus irmãos, é perfeito. A ira, a vingança, o zelo, a indignação, tudo é perfeito de Deus. E hoje aqui, mais uma vez, nós vamos ser lembrados que Deus não é um Deus de metade, ele é um Deus inteiro. E nos seus atributos, as suas virtudes, por mais difícil que seja entender, mas está aqui na Bíblia, e não é a primeira vez que aparece, que Deus é zelo, que Deus é vingador, que Deus se ira. Então, lembrando aqui os irmãos da pergunta que eu fiz no sermão passado, por que esse livro está aqui? Lembrando, meus irmãos, esse livro está aqui para nós entendermos que Deus governa esse mundo e que Deus não vai deixar nada sem sofrer a sua justa punição. E os atributos para que Deus haja em sua punição são esses aqui que nós vemos. E quando ele escolhe a dedo falar dessa nação específica, os assírios, na representação da sua capital, a Nínive, essa que teve a sua misericórdia derramada pelo profeta Jonas. Mas aqui agora, como diz no verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas isso não quer dizer que ele nunca vai se irar, que ele nunca vai exercer. E preste bem atenção. Repito, a justiça, o juízo de Deus, não é só para o final de tudo. Começa aqui, já começou há muito tempo. Começa aqui e só vai piorando. Porque, segundo Apocalipse, o cálice da ira de Deus está se enchendo. E aqui, esse livro é uma demonstração temporal, meus irmãos, de que aqui nesse mundo se enche o cálice da ira, para Deus exterminar aqueles que se levantam contra eles, contra ele e contra o seu povo. E aqui está uma nação que foi aniquilada, a Síria. Foi aniquilada, o Senhor a destruiu, assim como ele disse. Então vamos ler o texto. E como é que eu vou dividir o texto? Está aí, ó. O caráter de Deus e o poder de Deus. Simples assim. O protesto de Deus é Deus dizendo: olha, eu tenho caráter. Eu não sou sem caráter. Eu sou todo poderoso. Eu não estou cego. Eu estou vendo tudo. Eu não vivo na passividade. Eu vivo na ação. E esse livro está aqui para mostrar mais uma vez. Perceba que o tema principal, se Deus é por nós, quem será contra nós? É porque nesse livro específico não há nenhum direcionamento da justiça de Deus, do juízo de Deus, ou melhor dizendo, do zelo de Deus, da vingança de Deus, da ira de Deus, diretamente direcionada ao seu povo. Mas aqueles que se levantaram contra o seu povo. Entendeu? Isso, mais uma vez, lembrando os irmãos, é Deus mostrando para a gente. O mundo não vai passar despercebido. Eu controlo o mundo. Não tema. Não tema. Eu estou do lado de vocês. É isso. Por isso que esse livro está aqui. Todas as vezes que você achar que o mundo está perdido, no sentido de que onde está Deus, que a pergunta é essa, onde é que está Deus que não vê isso? Tantas desgraças acontecendo, cada vez o número aumentando. Não são coisas novas, tá, irmãos? É cada vez mais aumentando. Não existe nada novo para que se diga assim, ah, meu Deus. Não. Tudo que a gente está vendo hoje aconteceu no passado. Agora, a diferença é que está em grande quantidade. Os homens estão cada vez mais afrontosos. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo dizendo, nos últimos tempos, os homens vão ficar cada vez mais devassos, depravados. Cuidado. Olha o que é que o texto diz, do verso 1 ao 8. A gente divide assim, tá? A sentença contra Nínive.
O livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazar e Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza num dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Gracioso Deus, nós chegamos aqui, nós lemos a Tua palavra, nós cantamos canções. Como é bom Te louvar e Te adorar. Como é bom ter um privilégio de adentrar a Tua casa, que Tu preparou para nós, para que a Tua igreja se reunisse e Te louvasse. Ó Deus, agora nesse momento, mais uma vez, nos ajuda a entender, a compreender um pouco mais do Teu caráter, Senhor, do Teu poder. Que de fato possamos nos agarrar nessa verdade, que se Tu é por nós, Senhor, quem será contra nós? Que não há circunstâncias que venham nos afastar da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder. Tu deixou isso afirmado e reafirmado na Tua palavra, que em Ti nós somos mais que vencedores. Nos faz temer a Ti, Senhor, mas um temor de reverência, de respeito, de alegria, de satisfação de Te ter como Senhor e Salvador de nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, eu Te peço. Em nome de Jesus, Senhor, hoje e sempre. Amém. Então, esse sermão aqui, meus irmãos, é para você que às vezes enfrenta momentos de dificuldades e às vezes pensa, às vezes fala, onde é que está Deus? E aí você protesta. Mas sabe de uma coisa, antes mesmo de você abrir a sua boca para protestar, Deus já tinha feito isso, Deus faz isso. Agora, nesse momento que a gente se debruça diante desse texto, é Deus protestando, meus irmãos. É Deus dizendo para mim e para você. Olha, nós acabamos de ir para uma votação e muitas igrejas, muitos cristãos estão apreensivos. Ah, se fulano ganhar, o governo vai ficar na mão de fulano, de cicrano. A preocupação, ela passa a ser pecado quando você perde totalmente a compreensão de quem é Deus, o caráter de Deus, o Deus soberano, ao ponto de você ficar extremamente ansioso, ao ponto de você se entregar por completo ao pânico e ao medo. Se você é cristão, escute bem tudo que eu vou falar aqui nessa noite. Deus não está contra você, Deus está a seu favor. Você não é inimigo de Deus. Você não é inimigo de Deus. Então, acalma teu coração, aquieta teu coração, faz a parte que te cabe. Ou seja, luta para andar em santificação, não se corrompa. Não corrompa. Não viva na prática do pecado, pecou, se arrependa. Ame a igreja do Senhor. Você que é casado, ame a sua esposa. Você que é solteiro, seja santo na sua solteirice. Você que está namorando, seja santo no seu namoro. Faça a sua parte. Não piore aquilo que por si só já piora. E uma das grandes maneiras de você vencer essas lutas é lembrando quem é Deus.
e quem é você diante dele. Agora, se você se sente inimigo de Deus, é muito simples. Você está vivo, você está respirando, então confesse seu pecado a Deus. Senhor, perdoa-me, salva-me, livra-me. Pronto, faça isso. Se você está fraco, se você está desmotivado, está desencorajado, faça o mesmo, confesse isso a Cristo. Senhor, renova minhas forças. Não me deixar de perceber essa verdade do teu caráter. Tu és um Deus zeloso, tu zela por mim. Tu se vinga por mim. Tu se ira por mim. Faça isso. Primeiro verso aí, meus irmãos. A ideia é que duas percepções aqui. Quando o Senhor registra isso aqui para nós, sentença, oráculo. Em algumas fala visão. A ideia aqui, a maior parte dos comentaristas acreditam que não é uma visão, algo que apareceu diante do profeta e ele viu, mas algo que ele entendeu na mente. E o que foi que ele viu na mente dele? O que foi que ele entendeu na mente dele? Exatamente o que está no verso 2. Deus protestando, dizendo, em outras palavras, eu sou isso aqui. Isso aqui o quê? Zeloso. O Senhor é Deus zeloso. E ele fez questão de dizer isso. Meus irmãos, quando Deus faz a promessa a Abraão, depois de muitos anos, o povo está lá, no cativeiro, no Egito, e ele levanta Moisés. Moisés, vai tirar meu povo. E aí tira o povo de lá. Ele está mostrando o zelo dele. Ele está protestando. Só olha, não é assim que é para tratar meu povo, Faraó. Não é assim. Meu povo é livre. Você não pode usurpar a liberdade do meu povo. E o Senhor foi lá. E Moisés é uma representação, é um tipo de Cristo. Foi enviado para falar esse protesto. É o zelo de Deus. Quem zela, cuida, meus irmãos. Olha que maravilha. Enquanto para o inimigo, isso é a pior coisa que pode acontecer. Para os do Senhor, para os seus, meus irmãos, é a coisa mais maravilhosa. Por isso que o texto começa tão duro, mostrando esse lado do caráter de Deus, mas não termina sem dizer, no verso 7, que ele é bom. Como pode conciliar isso, meus irmãos? Você lê o verso 2, o Senhor é Deus zeloso, vingador, é vingador cheio de ira, cheio de vingança contra seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos. Aí o verso 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. E o verso 7 está depois do verso 6, que diz o quê, meus irmãos? Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do seu furor, o furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Perceba, é um Deus que se manifesta com o seu caráter dizendo, para os meus inimigos, eu sou o pior Deus possível. Escute bem isso. O verso 2, o verso 6, nos dá essa certeza. Para os meus inimigos, eu sou o pior Deus possível. Para aqueles que são meus, usando o linguajar do verso 6, aqueles que eu conheço, eu sou a maior segurança possível. Não é isso que o verso vai dizer, ó? Fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Maior segurança, maior fortaleza. Hã? É contraditório? Não, é simples. Se você é meu inimigo, eu vou ser o seu pior inimigo. Lembra que eu disse uma vez para os irmãos? Irmãos, qual é o maior inimigo da humanidade? A maioria, talvez você respondeu, né? Pensou, é o diabo. Não, o diabo é um inimigo. Mas o maior é esse aqui, que está descrito no verso 2. Porque além de zeloso, ele cuida.
Mas preste bem atenção. Bem atenção. Eu vou tentar fazer uma ilustração aqui. Seu filho está lá no berço. Está lá no berço. Aí você vê lá um inseto se aproximando. Né? Sei lá, uma aranha, uma barata. Normalmente o que é que você faz? Para zelar pela saúde do seu filho. O que é que você faz? Não sei se a maioria faz isso, né? É tirar, né? É tirar a criança do alcance desses seres nojentos. Até aí, zelo. Até aí, zelo. Você está zelando pela saúde, pela integridade física do seu filho, você tira ele dali. E aí, onde é que entra a vingança? Hã? Você pega a aranha, você pega a barata e diz: ah, meu amor, vem aqui, vou colocar você para o seu habitat. Se bem que hoje, né, é capaz de fazer isso, né, o pessoal? É capaz de jogar o menino fora e salvar a barata, a aranha e fazer um vídeo e dizer: salve as baratas do Brasil. Mas, voltando para a seriedade, você senta a chinelada nela, você pisa, você esbagaça ela. Não é não? Para quê? Para que, em hipótese alguma, a barata, a aranha, seja uma ameaça para o seu filho. Que você zela. Meus irmãos, a ilustração pode ser mó paia, mas é mais ou menos isso que a gente devia perceber com Deus. Deus zela os seus. Deus foi lá no Egito, tirou, esbagaçou, não foi não, Faraó? Acabou com todo mundo lá. Porque Deus não é só zeloso. Deus é vingador. Agora, a sequência não podia ser outra. O Deus que é zelo, o Deus que é vingador. Qual é a virtude, o atributo que impulsiona ele? Deus impulsionou você para defender seu filho. Qual foi? Foi o amor? Foi o love? Foi aquele sentimentalismo? Não, irmão. Foi uma ira. A Bíblia chama a gente a ter ira. Ira pelo que é errado, pelo pecado. Tanto que o texto diz: irai-vos, mas não pequeis. A gente tem que se irar, a gente tem esse atributo. Mas pelas coisas corretas. Se irar contra o pecado, que é a mentira, e tudo que é pecado, se irar. Deus, olha o que é que o texto diz aqui, ó. Aqui não deixa dúvida, Deus é zeloso e vingador. Essa conexão você podia dizer assim, ó, Deus é zeloso, é vingador, é cheio de ira. Perceba que Deus se manifesta para o profeta, protesta para o profeta, e o profeta registra isso. Que Deus quer deixar bem claro que não é pouca ira, tá, irmãos? Num protesto de Deus, na ação soberana de justiça e de juízo de Deus, Deus faz questão de deixar claro que o atributo, que a virtude que está ali jorrando dele não é pouca, é a ira. Está aí, irmãos. Cheio de ira. Então, voltando à ilustração, não é pisar na barata, ai, na aranha. Não é para ir mesmo para tirar ela da existência. Entendeu? É, como o verso 6 diz, furor, cólera, fogo. Isso tudo é relacionado a Deus, irmãos. Por isso que o povo cristão de hoje, não lê Bíblia, fica com essa metade. Achando que Deus é só amor, só amor, só amor, só amor. E por entender isso, querem fazer as suas vinganças no seu próprio braço. Querem colocar o prefeito, querem colocar o governador, querem colocar o presidente do seu jeito, à sua maneira. Desconsiderando que Deus está no controle de tudo, ele sabe. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe quem são os filhos e quem são as baratas, as aranhas, os ratos. Ele sabe.
Aí tem um monte de pastor aí abrindo e botando gente para falar, levando, porque as pessoas são muito fáceis de manipular. Não se engane, você é muito fácil de manipular. Nós somos muito fáceis de manipular. É interessante, né, irmãos? Mas a gente tem uma resistência tão grande para se deixar ser envolvido, ser cheio do Espírito Santo, do discernimento, da sabedoria. Então Deus, quando diz essas verdades aqui, esse protesto aqui, é para que fique claro, meus irmãos. Eu tenho algo contra alguém. Esse alguém são os meus inimigos. Contra os meus filhos, eu sou fortaleza. Para os meus filhos, eu sou segurança. Bato sim, castigo. Mas é para o seu amadurecimento, não para a sua destruição. Você tem que entender isso. A sua briga é minha briga. Agora, o seu pecado é seu pecado. Seu pecado me afasta de você. Se arrependa. Mas aqueles que se levantam contra você, se levantam contra mim. Isso fica muito claro no Novo Testamento. Aqui deveria ficar também. Porque esse discurso, esse protesto do Senhor é justamente para isso. Ele não permite em ser cheio de ira, vingador, zeloso, ele não permite que a injustiça permaneça impune. Nós estudamos Oséias e o Senhor coloca ali o seu povo como sua esposa, que ele vai usar ali o profeta, né? Vai lá, pega lá uma esposa para ti, aquela esposa se prostitui, é infiel com ele, como nós somos. Mas o Senhor é zeloso, assim como o marido é zeloso pela esposa. O marido cuida, protege. Se bem que o último, né? Tá difícil, né? Mas eu sou da moda antiga, né? Quando eu ando, né, na rua, eu boto a minha mulher em cima da calçada, né? Eu fico para receber a bala. Não corro, pode ter certeza, irmão. Não corro, não. Entendeu? Meu pai me ensinou a ser homem. Vou para restaurante, eu fico olhando para a porta da rua. Se vier bandido, aí eu vou lá e não, eu já aviso, ó. Entrou o meliante na área, fica tranquilo todo mundo, vamos ser assaltados, relaxa, calma, né? E Deus não seria assim conosco. Então, para que está escrito, meus? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não será atingido. Para que serve isso, irmão? Não, pastor, mas de vez em quando eu sofro, eu sou atingido. Pense bem direitinho. Reflita aí, se não é por causa que você pecou. Normalmente, quando nós levamos muitas chibatadas, é por conta da nossa infidelidade. Não que a nossa fidelidade não traga também. Traz. E na verdade é para trazer. Porque o crente fiel, o mundo vai odiar. Pastor, eu estou com medo. Fique não. Depois de ler um negócio desse aqui, eu estou no primeiro ponto. Fique com medo não. Olhe para isso aí. Quem é que está diante de você? Está aí. E Deus faz questão de dizer que ele é zeloso. Que ele dizer que é vingador. Está cheio de ira. Ele sempre demonstrou isso. Tirou o povo lá. Quando chegou em determinado momento, ele pegou uma montanha bem grande. E isso aí não era por acaso, não. Para mostrar que coisa grande, poder, montanha. Não é? Coisa grande que a gente fica assim. A gente vai, quando eu vou para a serra, né, eu olho e digo, rapaz, que coisa fantástica. Isso aqui é para a natureza. A natureza declara o poder de Deus. O salmista diz isso. Aí Deus dá lá as leis, diz tudinho como é que eles têm que viver. É Deus zelando. Olha, se der um passo para cá, acontece isso e tal. E Deus protegendo, sempre protegeu o seu povo. Qual é a implicação disso? É o verso 7. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, pastor, esse Deus aí, cheio de ira, vingador, zeloso. E no verso 6, furor, indignação, cólera. Meu Deus, é o seu Deus, ele é bom. Tá aí, ó. O Senhor é bom, é fortaleza. Olha aí, olha aí, olha aí. Né? Fortaleza. Num dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Olha aí, irmãos.
Deus é santo, meus irmãos. Ele não ignora as coisas que acontecem com a gente, ele está vendo. Sabe? Isso aqui me faz lembrar quando os discípulos naufragaram lá no barco, ficaram tudo nervoso, e ele lá dormindo de boa, né? Jonas, né? Nervosão, e Deus estava ali com ele, os apóstolos. Está tudo sob controle. Está descontrolado para vocês, mas para mim nunca esteve. Meus irmãos, o verso 6 aqui é a ideia para a gente sempre entender com quem nós estamos. Se você entender com quem você está, as circunstâncias não vão ter tanta importância como a gente dá. E eu sempre associo isso quando a gente é criança, pai. Estava em casa que faltava energia. Se meu pai e minha mãe estivessem em casa, a gente se sentia seguro, mesmo faltando energia. Mas quando a gente estava só, a gente se sentia pavoroso. O que é que mudou? É que não tinha a presença. Deus está dizendo, olha, eu me manifesto assim. E às vezes que o Senhor se manifestou na história, com o seu excesso de ira, de vingança, de zelo, o seu povo estava no meio. Quando Deus vai destruiu a Síria, a Nínive, o seu povo estava no meio e muitos tiveram sequelas do que aconteceu. Mas o verso 6 está aqui para dizer, não importa as circunstâncias, desde que eu seja o centro da vida de vocês, eu esteja com vocês. No pilotão que Deus é o Senhor dos Exércitos, meus irmãos, a gente leva bala, perde olho, perde perna, mas não perde a vida. Entendeu? Porque Ele é a vida que nos sustenta. Ou seja, a gente não perde a batalha. Podemos perder algumas guerras, mas a batalha final não, porque Ele já venceu. E o texto é muito claro e direto. O Senhor é bom, é fortaleza, é bom, é fortaleza e conhece os que nele se refugiam. Aí depois do profeta transmitir o caráter de Deus, olha, esse Deus que eu estou mostrando para vocês, que grita esses atributos. Eu sou zeloso, eu sou vingador, eu sou cheio de ira, por tanta indignação, e eu reservo tudo isso para os meus adversários, verso 2, e os meus inimigos. Aí o verso 3. Mas eu sou misericordioso. Eu levo um tempo, mas aqui o tempo para a Síria acabou. Você está vendo a turma se levantando contra Israel. Há um ano atrás começou, né? Os terroristas invadindo Israel, matando um monte de gente. Líbano, agora o Irã. E tantos outros mais se levantando contra um negócio, se você olhar no mapa, um negócio bem pequenininho. É aquele país ali de Israel, bem pequenininho. Você acha que vai ficar assim? Você acha que vai ficar só para o futuro? Israel soltou uma bomba. Uma bomba. E nessa bomba, eu não tenho medo de dizer, que vai nela o zelo de Deus. Vai nela, meus irmãos, a vingança de Deus. Vai nela a ira de Deus, a indignação de Deus por aqueles que querem destruir o povo que Deus escolheu. E esse Deus que eu estou fazendo relação com Israel é o Deus da igreja que nós servimos. Que no Novo Testamento vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão. Por isso eu digo e repito, se Deus é por nós, quem será contra nós? E para não ficar nenhuma dúvida, se você olha para a Bíblia, vê o que Deus fez ali para tirar o povo do Egito. Você olha para a Bíblia
e vê o que Deus fez com tantos reinos e governos, e você não confia, você não se apercebe do quão poderoso Deus é, mais uma vez aqui, Deus, do seu protesto, além de dizer que ele tem esses atributos, zelo, vingança, ira, ele é muito poderoso. Olha aí, meus irmãos, o que é que a parte B do verso 3, que vai até o verso 6 e dá um salto para o 8, mostra esse Deus zeloso, esse Deus vingador e cheio de ira, faz, ou melhor dizendo, fez e está fazendo. Olha aí, ó. Vê se você consegue ver poder nisso aqui, irmãos. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Você já deve ter assistido séries ou filmes americanos onde tem aqueles tornados. Tem até um filme chamado Twist, se não me engano, não é? É Twist? Você não assiste televisão, não? Assiste, porque eu sei. Não é Twist, não, irmão? Twister. Foi isso que eu disse, não? Então, vocês viram lá o poder daquele negócio ali? Pega carro, rebola carro, não sei para onde. Deixa as casas só no alicerce. Não é não? Arranca árvore, porte. Eles exageram um pouco, né? Mas o negócio é feito. Teve um agora. Teve um tornado. Deus está associando isso a ele. É Deus dizendo, ó, eu vou fazer isso com os meus inimigos. Eu faço isso com os meus inimigos. Eles são presa fácil na minha mão. Eu faço como quero com eles. Não tem quem resista. É isso, ó. Tormenta e tempestade. Não é chuvinha. Está indo para o que é de pior. Que a natureza. A natureza não é uma força? Quem criou a natureza? É Deus dizendo assim, olha o que é que eu faço com a natureza que eu criei. E a natureza não é minha inimiga. Ela, por causa do homem, sofreu a queda. Mas você não vai encontrar em nenhum texto na Bíblia Deus dizendo para pregar o evangelho para uma árvore, para uma montanha se arrepender, senão ela vai ser montanha, ela vai ser árvore no inferno. Tem isso. Mas Deus diz assim, olha, o meu caminho é como uma tormenta e na tempestade. Ele diz mais, ó, e as nuvens são como a poeira dos meus pés. Só o que tem é nuvem, não, meus irmãos? Tente pegar a nuvem, você não consegue. Nuvem derruba avião. Nuvem faz um monte de coisa. Aí você acha pouco? Ele diz, eu controlo tudo. Eu fiz tudo, eu sou um Deus da criação, coloquei tudo em ordem, mas eu também coloco tudo em desordem. Eu faço um caos, porque eu sou Deus. Aí, ó. Repreende o mar e ele seca. O mar aqui, quando eles escutam, eles entendem não só o mar que a gente entende aqui, somos uma cidade praiana, mas mar, muitas vezes, na literatura bíblica, está falando de grandes porções de água. Não fala mar da Galileia, não era um mar da Galileia, não era um mar, não era uma praia. Era um grande lago, né? O mar vermelho não era um mar, entendeu? Então a ideia que ele quer dar aqui é de plenitude, que ele tem o controle de tudo. Mas aqui tem algo mais, ele diz, e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Então para nós aqui isso não faz muito sentido, mas para eles o rio era a fonte da economia deles. A riqueza era produzida pelas irrigações nesse período. Toda a prosperidade do povo vinha do mar, né, da água e das plantações. E Deus está dizendo, olha, eu sou Deus, eu tenho tanto poder, que eu faço secar onde tem água. E onde não tem, eu jogo muita. Tempestade, né? Tormenta.
Eu me apresento assim diante dos meus inimigos. Percebe, irmãos? Fique com o verso 6, tá? Você que é crente. O verso 7 na cabeça, o verso 7. E isso é bom, meus irmãos. Isso é ruim para os inimigos, adversários do Senhor. Para nós é bom. É Deus agindo em nosso favor. Embora que muitas vezes a gente sofra as consequências dessas ações de Deus. Mas é para gerar mais confiança, mais temor, respeito e reverência a nós. E para o mundo, um temor que o leve ao arrependimento. Não deixa de ser uma graça de Deus aqui. E aí o texto vai. E é muito bem direcionado, porque ele vai citar aqui 2 locais que normalmente era visto como potência, segurança, prosperidade, beleza, conforto, prazer. Ó, Bazar e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Olha, ele vem numa escala, tipo assim, ó, tá vendo? Eu mexo com toda a criação. Aquilo que é belo eu torno feio. Aquilo que é manancial eu transformo em sequidão. Aquilo que é próspero eu transformo em miséria. Aí chega no homem, né? Ó. A terra se levanta diante dele. A terra, você entende, os montes. Pode ser o maior. Eu destruo, eu derrubo, eu faço tremer. Aí, a ideia que ele quer passar aqui, eu sou o Deus da tempestade, eu sou o Deus dos grandes ventos, eu sou o Deus que provoca terremoto, que seca. Mas eu vou chegar onde eu quero chegar. Nos moradores. Eles são a causa da minha ira, da minha vingança, do meu zelo. Os moradores da terra. Foi por isso que o Senhor acabou o mundo pela primeira vez? Olhou, viu tanta impiedade, vou acabar. E acabou com água. Agora ele vem com fogo. Por isso ele disse: a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. E aí, se você ainda não se apercebeu aqui, que Deus poderoso. Um Deus que é um Deus da perfeição, um Deus da ordem, é o mesmo Deus do caos. Ele faz o que ele quer, como ele quer, porque ele é Deus. Ele desmancha e faz de novo. Por isso que por uma segunda vez ele vai desmanchar. Isso aqui está caminhando para um caos maior. Mas segundo Lucas, nós que somos os filhos dele, nós temos que confiar. E quando ele voltar, a nossa cabeça tem que se levantar e dizer: a minha redenção chegou. E os inimigos vai dizer: a minha desgraça chegou. Mas nós não. Por isso esqueça esse negócio de tocar a trombeta, ficar com medo. Ah, vou me esconder. O crente de verdade, quando Jesus voltar, o mundo vai estar horrível. Porque o cálice tem que encher, o mundo vai estar horrível. Deus vai chegar para o último protesto. Mas não se desespere. Para aqueles que não são inimigos de Deus, são guardados por Deus, Deus é fortaleza. Nós iremos dizer, meus irmãos, pela fé, a minha redenção chegou. Entendeu? É uma ilustração. Vou tentar aqui para ver se ajuda os irmãos a entender o que eu estou dizendo. É como se você tivesse sequestrado, com arma na cabeça. Aí a polícia chega. Quando a polícia chega, para o bandido, é uma desgraça. Porque a polícia vem para matá-lo e para salvar você, não é assim não? E é um misto de medo, mas ao mesmo tempo de segurança, que chegou a sua salvação. É mais ou menos isso, meus irmãos. O mundo está com a arma apontada para a cabeça da gente, quer nos destruir. Mas Jesus está vindo. E ele vem assim, ó. Ele está vindo assim, ele já está agindo assim, é porque a gente não vê Deus protestando. Mas todas as coisas estão cooperando para exatamente ser como ele quer. Pedro não entendia o caminho da cruz. Estava tudo muito bagunçado. Mas o Senhor Jesus disse: eu preciso ir. Eu preciso morrer. Graças a Deus que já aconteceu. Então está aí para nós, meus irmãos.
E aí o verso 6, que poderia já trazer afirmações. Já podia dizer assim, ó. Ninguém suportará. O versículo podia ser assim, irmãos. Ninguém suportará a sua indignação, ponto. Ninguém resistirá diante do furor e da ira de Deus, ponto. Mas perceba que está como pergunta. E é interessante isso aqui, isso me chamou a atenção. Vem numa pegada tão direta. Eu sou zeloso. Eu sou vingador, cheio de ira. Eu estou guardando aqui, reservando a minha indignação. Eu tenho paciência, mas minha paciência tem limite. O ponto é, eu não vou deixar nenhum culpado ficar livre. Todos. E eu vou me apresentar assim, porque eu sou poderoso. Aí a gente viu, né? Aí chega aqui, vem essas perguntas. Por que que não foi nessa pegada? Não vai ter ninguém que possa me resistir, ponto. Não vai ter ninguém que possa suportar o meu furor, ponto. Por que que tem essas perguntas aqui? É para justamente nos colocar no texto, meus irmãos. Era para colocar eles no texto, é para colocar a gente no texto. Aqui é a ideia de perguntas retóricas. Pergunta que quem está fazendo tem certeza que quem está ouvindo sabe a resposta. Então, irmãos, faço a pergunta aqui. Você olha para a sua Bíblia aí e veja o que foi dito do verso 3, a parte B, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Aí veja aí tudo que vem dizendo no verso 4, no verso 5, aí chega o verso 6. Qual seria a resposta para essas duas perguntas? Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem, irmãos? Qual seria a resposta? Ninguém. Ninguém. Aí não tem como a gente não se incluir nisso aí e parar e perguntar, mas quem eu sou aí? Eu sou inimigo ou eu sou conhecido e estou guardado na fortaleza que é o meu refúgio, que é Deus? Hã? Aí das duas. Das duas. Se eu me reconheço como inimigo, Senhor, tem misericórdia de mim. Salva a minha vida. Eu não quero ser teu inimigo, Senhor. Pelo amor do teu nome. Né? Que a gente quer dizer, pelo amor de Deus, né? Ela está orando para Deus. Por amor do teu nome. Não deixa eu sair daqui sem convicção de salvação. Agora, se você é salvo, mas é um salvo, velho, sem futuro. Molenga. Não se agarra à palavra de Deus. Não se envolve. Não busca, não medita. O que você tem que fazer? Pedir para Deus salvar de novo? Não. Senhor, me dá vigor. Me dá de volta a alegria da salvação. Faça o que Davi disse. Senhor, me dá a alegria da salvação de novo. Renova, Senhor, as minhas forças. Renova a minha mente. Traz, assim como está lá em Apocalipse. Que o meu amor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao tempo que eu orava tanto. Que eu gostava de ler a Bíblia, riscar, meditar. Gostava de compartilhar. Senhor, eu já fui assim. Mas por minha displicência, preguiça, por minha arrogância soberba, eu tenho me afastado da tua palavra. E me afastar da tua palavra é me afastar de ti e deixar de conhecer quem de fato tu és. É simples, faça isso. Faça isso. Porque o verso 8, esse Deus que é cheio de ira, furor, cólera. Finalzinho do verso 6, a sua cólera se derrama como fogo. Depois você pesquise cólera. Não tem uma especificação da pessoa, né? O pessoal diz que eu sou hemorrágico, colérico. Aí o pessoal esculhamba demais também um pastor. Entendeu? Tudo é eu. Tudo é eu, né? É Brutus, é não sei o quê. Cada nome que me dão. Não sei por quê, porque eu sou uma pessoa tão... Entendeu?
Pare com isso, meus irmãos. Mas olha aí. Então eu estou imitando a meu Deus. Né? Lógico que eu não sou perfeito igual a ele, né? Mas sou parecido com meu pai, né? Cólera. Só que ele é com fogo, né? Ó. Fogo aqui é juízo, tá, irmãos? É juízo. Dentro desse contexto aqui é juízo, não é purificação, é juízo mesmo. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o verso 8 arremata isso aqui que eu estou dizendo. O protesto de Deus. Foi o que nós aprendemos aqui nessa noite. Que o nosso Deus não é só amor. Nosso Deus é zelo, é vingança e é ira. Nosso Deus, por causa dessa ira, ele é cheio de cólera, indignação, de furor. Mas é contra os seus inimigos, não contra o seu povo. O seu povo, ele é fortaleza, ele é segurança. Mas, com inundação transbordante, perceba, meus irmãos, o exagero aqui, cheio de ira tá pouco, né? Não, eu quero que você diga aí, o Naum, coloque cheio de ira. Senhor, não tá bom só ira, não? Dá para entender. Não, bote cheio de ira. Tá certo, Senhor. Tal. Aí vem o verso 6, bota lá, furor, fogo, cólera. Tá bom, Senhor. Não, tem mais uma coisinha. Bote aí. Com inundação. Eita. Transbordante, Senhor. Para que transbordante? Inundação já dá ideia. Né? Vai inundar, já dá ideia que... Não, mas bote transbordante, que eu quero que eles percebam que para os meus inimigos eu sou o pior Deus possível. Tá aí, ó. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez. E aí ele especifica os seus inimigos. Aqui, a Síria. Com o lugar dessa cidade. Dessa cidade. Ele não diz do meu povo. Dessa terra, ele diz dessa cidade. Deus sabe o nome, o endereço, a localização, meus irmãos, dos seus inimigos. E agindo Deus, não é isso que a Bíblia diz? Quem impedirá? Que é a paráfrase do verso 6. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do seu furor, da sua ira? Ninguém. Cidade aqui é um protótipo para o mundo. É do menor para algo maior. Meus irmãos, se Deus se coloca assim, tão forte nos seus atributos, tão forte em dizer, eu vou provocar o caos nessa cidade, eu vou tocar na sua prosperidade, eu vou tocar no seu prazer, eu vou tocar na sua honra, eu vou humilhá-los, eu vou persegui-los, não vai sobrar um. Olha aí. E com requinte de crueldade, com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. Com trevas. Meus irmãos, a escuridão ela é sempre associada aos juízos de Deus com algo muito ruim. Alguns acreditam que o inferno é isso, é trevas, é escuridão. Olha aí, meus irmãos. Eu parto para a conclusão, chamando os irmãos à reflexão sobre a justiça de Deus. O juízo de Deus não é apenas uma demonstração de sua ira, meus irmãos, mas também de sua justiça e amor. Ele não tolera a opressão e sempre protege o seu povo. Ele está vendo tudo que está acontecendo, irmãos. E o que é que isso nos chama? Simples. Coisa que você já sabe, mas não faz. Primeira, confiar em Deus. Eu encorajo os irmãos aqui a confiar em Deus. Como de fato o verso 7 diz. Deus sendo a sua fortaleza, o seu refúgio. Como diz o salmista, né?
socorro bem presente na tribulação. Como diz o salmista também, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. Ao salmista, olha, o que importa é você ter a percepção de quem está com você. Não é só olhar para o local. Lógico que o salmista está dizendo o que esses coaches dizem aí. Não olhe para a dificuldade. Isso é uma ilusão. Ela não existe, não. Olhe. Veja a dificuldade, veja um mundo mau, veja um mundo caído, veja um mundo depravado. Mas não olhe só para isso. Olhe para quem está com você. Entendeu? Isso é encorajamento. Entendeu? Não é motivação por motivação. É encorajamento. Na minha cabeça, motivação é você fazer com que as pessoas acreditem que aquilo não existe. Que aquilo não está acontecendo. Encorajamento é você dizer, está acontecendo. Mas você tem que entender que tem alguém com você. O salmista entendeu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é mais surpreendente é o que ele diz mais adiante, né? A tua vara e o teu cajado me consola. Olha aí. Vara e cajado consolar. Vai entender? Segundo, essa aqui não podia ficar de fora. Reflita, sai daqui refletindo no caráter de Deus. Deus é amor, eu cantei aqui. 1 João 4:8. Deus é amor e é amor mesmo. Mas Deus também é zelo, é vingador, é cheio de ira. E por fim, sabendo de tudo isso, tem as suas esperanças renovadas. Brasil, vai virar comunismo? Se virar, você quer dizer para mim que esse Deus aqui foi pego de surpresa? Se a gente virar a Venezuela, meus irmãos, Deus não sabia disso? Saia daqui. Nós virando Venezuela, Cuba, o pior país que possa existir, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E tudo aqui na terra teve um começo, tem um meio e vai ter o fim. E que fique claro para você que está aqui, o mundo não vai acabar com guerra. O mundo vai acabar com um grande protesto do Deus que diz que é zeloso, vingador e cheio de ira, que toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é aquele que está cheio de indignação, furor, cólera, derramando fogo. E é aquele que inunda transbordantemente os seus inimigos. Os perseguirá. Tem essa esperança. Paulo morreu com essa esperança. E passou coisas que talvez eu e você nunca passará. Mas se passarmos as piores coisas que outros irmãos nossos já passaram na história da humanidade, não se esqueça. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esse privilégio de ouvir mais uma vez acerca do teu poder, acerca do teu caráter. Tu és um Deus zeloso, cheio de vingança, cheio de ira, de furor.